História, num primeiro momento, nunca foi opção de trabalhar fazendo história. Eu sempre gostei muito, né? Eu costumo dizer que desde pequenininho meu pai sempre foi de me dar muitos livros, né? Até porque ele trabalha na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Que legal. Sempre teve acesso aos mais diferentes livros, das mais diferentes culturas, da engenharia até a área de humanas. Então ele sempre estava trazendo livros, né, para casa. E muitos desses, o que eu fazia? Eu pegava sem entender, mesmo pequenininho, e ficava lá observando uma figurinha, observava uma imagem, né? E aí o que acontecia? Muitas vezes eu ficava viajando naquele contexto lá. E eu passava a me envolver com aquilo, né? A partir daí, o que acontecia? Eu ficava naquilo, mas eu usava muito para a vida. Mas não pensava em trabalhar com aquilo, né? No entanto, que a minha formação original, como eu havia até mencionado aqui nos bastidores, eu vim para cá em 2000, entre 2000 e 2001, eu estava aqui no curso JV para prestar o Cotec. Até porque meu pai, como ele trabalha na faculdade de engenharia, ele, né, gostaria muito que eu estivesse fazendo ensino médio lá. Legal. Então o que aconteceu? Eu vim para cá, prestei o curso estive aqui no curso JV, preparação, né, fazendo uma preparação, tudo. Surgiu a questão também que havia a oportunidade que eu poderia estar fazendo o antigo Alfredão, que agora é ETEC, né? E naquela ocasião, 2001 foi um ano histórico, né? 11 de setembro. 11 de setembro. Né? Eu lembro que foi um ano que, para a época que eu prestei o Cotec, foi um ano bem conturbado, um ano que mexeu muito. Porque eu lembro direitinho que no dia 11 de setembro era uma terça-feira. Sim. Esse dia tava eu lá esperando meu desenho preferido, Dragon Ball Z. Né? Era o dia que Goku ia virar o Super Saiyajin 3. Nossa. Tava lá assistindo. E de repente, entra o Carlos Nascimento na Globo, faz aquele corte daquele plantão, aquela coisa do plantão da Globo que causa na gente, mostrando as torres gêmeas sendo fulminadas lá pelos 2 aviões, né? Eu olhei aquilo lá e não entendi nada. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? O pessoal estava até falando que Israel já tinha sido bombardeado com uma arma atômica lá, o mundo estava acabando. E nesse dia eu estava me arrumando para vir para o curso JV. Eu ia ter uma aula de geografia. Olha. Na Quem ocasião. era o professor, você lembra? Se eu não me engano, era a Márcia, a professora Márcia. Não a conhecia. Né? Então, no entanto, que depois a gente se tornou até colega de trabalho no Éboli mesmo. E daí, na ocasião, eu vim aqui pro JV, eu lembro da professora direitinho falando, gente, essa questão do ataque ao World Trade Center vai mudar um pouco a concepção do mundo aí. Ela estava predizendo já uma outra forma de ter relações políticas, econômicas, que a gente está vivendo hoje. Eu me lembro até, eu tinha 11 anos. Sim. Em 2001. Aí eu me lembro de acompanhar também pela TV. Aí bateu, eu lembro, de quando eu vi já tinha acontecido o primeiro choque, o primeiro avião. Sim. E aí quando veio o segundo avião e acertou também um prédio, dentro da minha cabeça de criança, como é que o cara acerta o avião? Eu acho, dentro da minha cabeça era um acidente, né? Como é que 2 aviões batem em 2 prédios? Como é que isso pode... Na cabeça de criança, né? Então a gente não tinha nem muita noção que era terrorismo, né? Naquela época, talvez. Não tinha e nada aí parecido. Mudou totalmente, né? Não tinha nada parecido na época, né? Porque assim, se tinha a percepção, e muitas vezes, pelo fato de até meu pai muitas vezes trazer jornal, essas coisas, que alguma coisa estava sendo preparada para acontecer. Porque até aquela ocasião já tinha acontecido vários outros atentados menores. Mas também ousados. Tinham atacado uma embaixada. Aliás, já tinha atacado o World Trade Center em 93. Isso, sim. Né? Mas já tinha tido um atentado à embaixada. Já tinham atacado um navio da Marinha Americana. Então, o 11 de setembro ele foi o ápice de uma ação terrorista. Mas é aquela questão, a gente ficava com a ideia, não, é um acidente, mas a partir do momento que tem um segundo avião que choca numa torre, ali era uma coisa totalmente diferente, era uma coisa que chamou muito a atenção e que, assim,
Mudou o mundo. Aham. E mudou o meu também, porque na época eu tava simplesmente vindo para cá para ter uma aula de geografia e alguns minutos foi o suficiente para mudar tudo.